Quanto às mulheres, o que Deus ordena? Que as mulheres em traje decente. Mas o que é um traje decente? O que define o que é um traje decente? Vamos entender quando Paulo escreveu essa carta. Qual era o traje decente ou indecente de uma mulher? Porque, segundo o que nós conhecemos da história do cristianismo no passado, do povo de Israel e até o povo gentil, lá ninguém usava mini saia. Tinha mini saia nessa época? Baby look? Não. Tinha moldura de peito, de seio? Não. As mulheres se vestiam quase que igual ao homem, ou vice-versa. A diferença era no tamanho da vestimenta e nas cores e ornamentos utilizados. Então, o que é uma mulher decente? Para Paulo dizer, em traje decente, porque qualquer uma daquelas mulheres, o qual Paulo estava se referindo, que não estavam entrando na igreja de forma decente, se entrasse aqui ou em qualquer outra igreja, nós íamos chamá-la de beatas. Sim ou não? Ó, chegou uma beata na igreja, porque só uma beata vai chegar daquela forma. Então nós iríamos vê-la de mulheres extremamente decentes no se vestir. Só que na época pertinente, não. O que definia então, na época de Paulo, do povo de Israel, o que definia então uma mulher decente e uma mulher indecente? Eu vou trazer assim, o que era uma mulher em traje decente? Como que era? Se a mulher ela não era decente, é porque ela era uma prostituta. No tempo dos apóstolos, no tempo do povo de Israel, se uma mulher ela não se vestia decentemente, ela era vista como uma prostituta. Teve uma menina lá, a nora lá do Judá. Como é que ela chama? Tamar. Para quem viu, Tamar quis se deitar com Judá para ter um filho, para ela poder não ser morta ou excluída da sociedade. Então ela foi e se deitou. Mas para ela se deitar com ele, ela teve que se passar por uma prostituta. Mas o que ela fez para se passar com uma prostituta? Se você viu a cena, ela vestiu roupas, vestido muito normal e decente, sim ou não? Mas o que definiu ela como prostituta? A sua maquiagem e os seus ornamentos. Foi isto que a definiu como uma prostituta, porque ela se vestiu como tal. Mas se entrasse dentro da igreja hoje, qualquer que seja, nós a chamaria de beata, pela vestimenta. Não tinha nada indecente ali. Mas Paulo disse, entre com vista traje decente. Então eu vou te explicar isso. Nós temos que entender o tempo que foi falado isso e qual eram as roupas que definia o que era indecente. Hoje nós podemos definir no nosso tempo o que é indecente. É indecente tudo aquilo que modela o seu corpo e faz com que as pessoas o veja como ele é. Tudo aquilo que você ouviu no estudo de quinta-feira, que o pastor Al Martin disse, tudo aquilo ali e um pouco mais. Blusas que moldam o seu seio e que fica o desenho certinho para quem quiser degustar, ver e degustar e sonhar. Calças que demarcam as suas nádegas, demarcam a sua parte íntima na frente. Isto é roupa indecente. Maquiagem em excesso. Aqui eu quero falar uma coisinha aqui, porque Paulo diz ali, ó, em traje decente, ele diz, se ataviem com modéstia e bom senso. Aqui eu quero falar até mesmo para aqueles que são muito rigorosos de certas igrejas, que mulher sequer usa maquiagem. A pessoa não entende o que lê. Paulo disse, se ataviem. Se é para se ataviar, ele está dando uma ordem. As mulheres vistam um traje decente, se ataviem com modéstia. Mas o que é ataviar? O verbo ataviar significa colocar atavios, ornar, enfeitar, embelezar, seja por brincos, colares ou maquiagem. O que Paulo condenou e Deus condenou é o que ele fala aqui, ó. Não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Paulo estava condenando, Deus estava condenando, o excesso
que as mulheres estavam utilizando, que iriam fazer com que elas parecessem uma prostituta, se comparecendo perante a igreja com uma vestimenta indecente. Hoje, como eu já disse aqui, todos nós podemos identificar claramente o que é uma roupa indecente. Tudo aquilo que você, mulher, usa e que molda o seu corpo, de cima a embaixo, isso é um traje indecente. E é os trajes mais comuns dentro de todas as igrejas. E ninguém fala nada. Não fala porque sabe que vai causar insatisfação numa boa parte das mulheres, se não em quase todas. Então Paulo está dando uma ordem às mulheres em trajes decentes. Se atavie com modéstia, pode se maquiar, pode colocar brincos, ornamentos, mas faça com decência. Nada que chame a atenção para o seu corpo ou para locais do seu corpo, porque se você fizer isso, você está trazendo o pecado para dentro da igreja. Você se torna uma porta de pecado para expulsar o Espírito Santo. Mas como não ser assim para aqueles ou aquelas que gostam de ser assim? Eu quero primeiro falar que isto não é doutrina. Isso é costume. O povo de Deus tem o costume de se apresentar perante Deus com mãos santas, sem ira, sem animosidade, sendo homens de oração. As mulheres têm o costume de se apresentarem perante Deus com trajes decentes e com ornamentos decentes. Isso é costume. Costume não é doutrina. Está compreendendo, sim ou não? Costume não é doutrina. Eu estou destacando isso porque certa vez questionaram o Senhor Jesus em Mateus capítulo 15. Vamos falar um pouquinho sobre costume e doutrina. Versículo 2 e 3. Houve algo que aconteceu que diz assim: perguntaram para Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, Jesus, porém lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha que interessante que aconteceu aqui. Questionaram o Senhor Jesus de uma tradição, que todo israelita, antes de comer, lava as mãos. Isso é tradição. Ah, isso é higiene? Não, isso não tem a ver com higiene, isso tem a ver com tradição. Eles tinham o hábito, o costume de fazer isso. Quando os discípulos de Jesus não fizeram, eles questionaram Jesus: por que eles não seguem a nossa tradição? Aí o Senhor Jesus respondeu para ele: então por que vocês também não obedecem a Deus em função da tradição de vocês? O que eu quero dizer com isso é que provavelmente pode haver em uma igreja uma mulher ou um homem que, dentro desses conceitos que estou aqui trazendo, vou trazer para o lado da mulher, pode chegar na igreja vestido decentemente, adequadamente, como tradição de estar diante do Senhor, como Paulo diz, em traje decente, mas na sua vida não obedece a Deus, na sua vida não honra o Senhor. Então uma tradição não invalida o obedecer à palavra. Não é porque eu oro em todo lugar, não é porque eu não tenho mais ira, não é porque eu não ando com animosidade, que significa que eu estou obedecendo a Deus. Porque estas coisas não mudam a gente. O que nos mudam é a nossa predisposição para sacrificar nossos corpos a Deus. Por causa deste sacrifício, aí nós mudamos. Porque entendemos a vontade do Senhor.